Depois de 25 anos de One Piece, finalmente temos a revelação do poder do inimigo final da história, o In-sama. Mas não só dele, os 5 anciões Gorosei, que são a autoridade máxima do governo mundial, também finalmente mostraram seus poderes, e todos eles estão em níveis divinos. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, fica aqui comigo, porque é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e o capítulo 1085 de One Piece foi incrível. Sinceramente, foi o capítulo que eu mais gostei de ler esse ano. Teve tantas revelações que eu ainda nem tive tempo de processar tudo. Então, eu espero de coração que você goste desse vídeo. E se você gostar, claro, deixa um like para nos ajudar. Mas então, vamos agora para One Piece 1085, chamado A Morte do Rei Cobra. O capítulo começa exatamente em sequência do último, quando In-sama entra na sala onde os Gorosei estão conversando com o Rei Cobra e senta no trono vazio, revelando que ele é o governante secreto do mundo. Cobra então fica surpreso. Ele diz que ninguém jamais deveria sentar naquele lugar e que o mundo não deveria se mover de acordo com o desejo de um único indivíduo. Mas In-sama então começa a falar com o Cobra. Ele fala de uma forma bem mais arcaica e antiga, nos confirmando que ele viveu durante o século perdido. Além disso, ele fala dele na terceira pessoa, se autodenominando Mu. Uma palavra japonesa que significa perdido, vazio, mas que também pode ser lida como sonho. In-sama então fala para Cobra que há duas coisas que ele gostaria de dizer, mas em troca Cobra teria que responder uma pergunta sua. O Rei Cobra, ainda muito surpreso, diz que reconhece o nome Imu. Ele fala que pode ser uma grande coincidência, mas entre os 20 primeiros reis havia um, mas antes de terminar de falar, In-sama o interrompe afirmando que ele não é digno de saber isso, mas ele irá responder sua pergunta inicial sobre os D. E então diz que os D são as pessoas que foram seus inimigos no passado. E esses D que surgiram recentemente não são nada, pois desconhecem o significado de seu próprio nome. E o que é isso, galera? Logo nas duas primeiras páginas já temos muitas revelações. Rei Cobra revela que já ouviu o nome do In e que este nome está relacionado aos 20 reis originais que fundaram o governo mundial. Ele não chegou a revelar que o In fazia parte dos 20 reis porque ele não terminou a frase, mas deixou bem implícito que o In realmente era um deles. Agora nos resta uma grande dúvida: se a espada que não está fincada no trono vazio é a da Rainha Lily, então como um dos outros 19 reis que fez o juramento de nunca sentar no trono vazio se tornou o governante do mundo? E aqui que está a grande sacada. No capítulo anterior nunca foi falado explicitamente e nem confirmado que a espada que faltava era da Rainha Lily. O único que fez esta suposição foi o Rei Cobra, mas nenhum dos Gorosei comentaram nada sobre isso. Então não há nenhuma confirmação se a espada do juramento que falta é realmente a da Rainha Lily, a não ser a especulação do Rei Cobra. É possível que ela tenha feito o juramento antes de partir e o In, se aproveitando disso, não fez o seu juramento. Assim como também é possível que esse juramento não tenha relevância nenhuma e alguém poderoso o suficiente poderia simplesmente quebrá-lo para pegar o poder. Temos que lembrar que Rox de Zebek, o líder dos infames piratas Rox, tinha o objetivo de se tornar o rei do mundo. Exatamente o mesmo título que foi dito o In-sama ter por sentar no trono vazio. Sabemos que o Rox foi um grande estudioso. Ele estudava principalmente os tabus do mundo, como o século perdido. Então, para Rox ter esse objetivo de ter aparentemente o mesmo posto que o In, é porque provavelmente ele sabia que era possível consegui-lo. Seja por ser um dos 20 reis que não fez o juramento, ou pela sua força bruta. Então eu acredito que esse juramento não é algo que impediria o In de ascender ao trono, mesmo que a espada faltando seja realmente da Rainha Lily.
E esta espada faltando talvez represente uma outra coisa totalmente diferente, que a Vivi, por ser descendente direto de Lily, possa reivindicar o trono vazio. E talvez esse seja o medo do Win ao segurar o cartaz de Vivi na Câmara das Flores, o medo de roubar o seu posto por ter esse direito, ao ser a única família que não fez o juramento de sentar no trono. Mas agora também temos uma outra revelação muito importante, que os D, na verdade, foram aqueles que se opuseram aos 20 reis, ou seja, eles provavelmente foram os principais aliados de Joy Boy, e os D nada mais são do que aqueles que foram contra os 20 reis no século perdido. Mas o Win então continua dizendo, ele diz que o motivo pelos estudiosos estudarem o século perdido e pelos piratas buscarem os poneglyphs em busca de encontrar o tesouro lendário é tudo culpa da rainha Lily, porque se não fosse pelo erro que ela cometeu, aquelas malditas relíquias conhecidas como poneglyphs nunca teriam sido espalhadas pelo mundo. Após dizer isso, Insama comenta mais uma vez que liberar os poneglyphs foi um erro de Lily, mas ele cogita que talvez isso não tenha sido um erro, mas sim planejado por ela. Então Insama continua falando com Cobra, ele cita a carta que a Lily deixou para trás e comenta com Cobra que a resposta para sua dúvida se a Lily cometeu um erro ou ela planejou espalhar os poneglyphs deve estar naquela carta, e pergunta ao Cobra qual o nome do remetente dessa carta. Nesse momento, todos os 5 Goroseis sacam as suas armas, e o Rei Cobra percebe que não conseguirá sair daquela sala a salvo. Ele tenta conversar, dizendo que se ele tivesse inventado uma mentira, se eles conseguiriam escapar. Mas um dos Gorosei responde que no momento em que ele viu o Grande Mu, seu destino estava selado. Então, percebendo que esse era o seu fim, o Rei Cobra olha para o Win e responde que o nome da rainha que esteve à frente de Alabasta há 800 anos é Lily de Nefertari. E sério galera, esse capítulo não para de fazer revelações. Com isso então já temos uma resposta para a dúvida do Win. A rainha Lily também faz parte dos D, que como descobrimos foram as principais pessoas que se opuseram aos 20 reis. Lily foi uma traidora dos reis e ajudou a espalhar os poneglyphs pelo mundo. No capítulo anterior eu comentei com vocês que eu não acreditava que o Insama fosse a Lily, e que ela na verdade foi uma das ajudantes de Joy Boy, e agora finalmente tivemos essa confirmação. De fato, ela foi uma das companheiras de Joy Boy possuindo o D em seu nome. Sabemos que foi o clã Kozuki quem criou os poneglyphs, e foi Nefertari Lily quem os espalhou pelo mundo. Mas voltando à história, quando Insama ouve D no nome de Lily, algo que não sabemos o que é, talvez uma flecha ou uma seta negra de sombra, aparece e apunhala fatalmente o abdômen de Cobra. Eu também acredito que isso possa ser na verdade um rabo, já que logo na sequência, Sabo, que estava escondido atrás de um pilar, ouvindo a conversa, aparece e dispara em Insama o seu ataque de chamas Riken. No entanto, Insama se transforma em uma enorme criatura com uma boca enorme e dentes afiados. Então Insama morde e engole o fogo de Sabo. E bom galera, porque eu acredito que aquele ataque que acertou o Cobra na verdade é um rabo, porque logo em sequência, Insama se transforma em uma enorme criatura demoníaca, então talvez sua forma original seja algum tipo de demônio. A inspiração que o Oda teve para o Luffy foi nas animações antigas, onde os personagens tinham movimentos mais livres, como se seus corpos fossem de borracha. Esse era um padrão mais cartunesco das animações da época, e o Oda usou isso para criar o poder do Luffy, e principalmente para criar o seu Gear 5. Mas também algo recorrente nessas histórias era que o diabo sempre era representado como uma criatura negra ou vermelha, de dentes pontiagudos e uma cauda pontuda em formato de flecha.
Então In-sama pode ser um usuário de Akuma no Mi e ter o poder justamente de um demônio. Um demônio que se encaixaria com In é o Umibozu, uma criatura dos mares que aparece para devastar embarcações, levando consigo os seres humanos para as profundezas do mar. E apenas de ler isso, você já associa isso com One Piece, onde todos os usuários de Akuma no Mi afundam sem forças para reagir. Temos que lembrar também Kimu, lido de trás para frente, que significa mar em japonês, e Umibozu é literalmente os demônios dos mares. E se olharmos a silhueta da forma transformada de In nesse quadro e compararmos com o Umibozu, podemos notar que eles são muito semelhantes. O que também é interessante é que isso cria inversão de papéis na história. Até agora todos vieram acreditando que o In é o deus de One Piece, e os que se opuseram a ele são os demônios, mas na real, In na verdade é o demônio, e Luffy que representa os D, que foram contra os 20 reis, que é o verdadeiro deus. É muito legal ver como isso vai se montando na história de One Piece para criar a visão final que o Oda quer nos mostrar. In-sama então, após se transformar, desce do trono, enquanto os Gorosei também se transformam em grandes criaturas cercando Sabo e Cobra. E com isso, finalmente sabemos agora que os Gorosei são lutadores, mas ainda mais do que isso, eles são usuários de Akuma no Mi. Não podemos vê-los claramente, apenas suas silhuetas, mas um deles parece um pássaro, outro parece um elefante e temos um também que parece um touro. Além que um deles parece ter uma fumaça em volta de seus ombros, semelhantes como Luffy e o Rob Lucci possuem em suas formas despertas. E com essa semelhança a esses animais, é bem possível que os Gorosei possuam frutas dos animais divinos do hinduísmo, como Nandi, o touro sagrado, Gadura, o rei dos pássaros, Ganesha, o deus elefante e até mesmo o Hanuman, o deus macaco, que pode ser aquela silhueta com um arco de fumaça em seus ombros. Seria bem interessante ver cada Gorosei possuindo uma Zoan mítica poderosa. Mas continuando o capítulo, Sabo agarra o Cobra e tenta escapar da sala do trono. Porém, Cobra sabia que no seu estado ele apenas seria um peso para o Sabo carregar e pede para que ele o deixe para trás. Sabo obviamente nega, mas Cobra lhe faz um último pedido. Ele pede para o Sabo avisar o Luffy e a Vivi que eles também fazem parte do clã dos D. Nesse momento, Sabo, surpreso, se lembra de um momento da sua infância, de quando ele está conversando com Luffy e Ace e questiona eles por que os dois possuem o D em seus nomes. Mas eles apenas respondem que não ligam para isso e que até mesmo Sabo pode ter um D em seu nome, falando que seu nome seria Sadibo. E aqui temos algo bem interessante, galera. O Oda não colocaria essa cena aparentemente aleatória jogada aqui do nada. Sadibo é muito semelhante a Sad Boy, ou garoto triste, o que se compararmos com Joy Boy, que significa garoto alegre, você percebe que eles são o total oposto. Isso pode na verdade não significar nada, mas é interessante pensar que o In talvez seja o Sad Boy de One Piece. De volta então ao presente, Sabo e Cobra são feridos por aquela mesma flecha, ou rabo negro, deixando Cobra em um estado ainda mais crítico. Então, em seus últimos momentos, o Rei Cobra começa a falar em voz alta o que estava escrito na carta da rainha Nefertari Lily. Os poneglyphs devem ser protegidos e a bandeira do amanhecer deve ser levantada para o mundo inteiro. Após terminar de recitar a carta, Rei Cobra então se levanta e bloqueia o ataque do In-sama para deixar Sabo escapar com esta mensagem. E com isso, o Rei de Alabasta perde a sua vida. O Rei Cobra se sacrificou para que o mundo inteiro soubesse que o amanhecer iria acontecer.
e deixando Sabo viver para que a notícia se espalhe por todos os lugares. Mas nesse momento ainda tinha mais um personagem escondido aqui nessa cena. O Apou estava vendo tudo o que acontecia ali dentro por um furo na parede, e Insama e os Gorosei percebem a sua presença. Assim que vê que foi descoberto, o Apou entra em pânico e começa a correr desesperado. Enquanto isso, em outra sala, Vivi foi capturada pela antiga CP9, que agora fazem parte da CP0. Eles foram incompetentes na CP9, deixando os chapéus de palha escaparem e também perdendo as plantas de Pluton, e o que eles ganharam com isso foi uma promoção para CP0. E enquanto conversa com a Vivi amarrada, Jabra recapitula outras coisas que estão acontecendo em Mary Joyce. Ele diz que Sai e Léo, que acertaram o nobre mundial São Charles, declararam abertamente que eles são aliados dos chapéus de palha. Isso com certeza ainda vai dar mais notícias sobre o Luffy pelo mundo. Jabra também diz que após o Fugitora deixar o exército revolucionário fugir, libertando vários escravos, o almirante Ryokugyu se enfureceu e os dois tiveram uma briga. Mas a Vivi tinha apenas uma preocupação. Ela pergunta a Jabra como está a Shirahoshi, e Jabra responde que ela está segura, deixando a Vivi bem mais relaxada. Então, de repente, o Apou, totalmente descontrolado, invade a sala onde Vivi e a CP0 estão, quebrando as paredes, na tentativa de escapar da sala do trono o mais rápido possível. Isso distrai a CP0 e então, vendo uma oportunidade, a Vivi se aproveita da situação e agarra o Apou para escapar. O capítulo então termina com Vivi e o Apou fugindo, enquanto a esposa do Apou os vê juntos, e a pobre mulher fica muito chocada. Uma coisa que me chamou a atenção foi a preocupação da Vivi com a Shirahoshi, enquanto a Shirahoshi dizia que queria conversar um pouco mais com a Vivi. Eu realmente acredito que a Vivi, que descobrimos ser um D agora, possa ser o segundo rei da antiga profecia que o Roger ouviu, onde no futuro 2 reis iriam nascer e se encontrar. Já tivemos a confirmação que Shirahoshi é o primeiro rei por ser Poseidon, mas o segundo eu acredito que possa ser a Vivi. Em Alabasta, quando o Crocodile foi derrotado, a Vivi deu um enorme grito desesperada para a batalha acabar. E nesse exato momento, a chuva caiu por todo o reino. Muitos associam essa chuva com a derrota de Crocodile que estava impedindo de chover. Mas talvez seja esse grito da Vivi que trouxe a chuva, já que o que impedia a chuva era a areia especial que roubava a chuva dos arredores. Então não faria sentido chover imediatamente após a derrota de Crocodile. O capítulo então termina com Vivi e o Apou escapando de Mary Joyce, prontos para revelar ao mundo todo tudo o que eles descobriram sobre os governantes do mundo. E bom galera, esse foi um dos capítulos que eu mais gostei de ler nesse ano. Tivemos muitas revelações e finalmente um vislumbre do verdadeiro poder do In e dos Gorosei. Mas deixa aqui nos comentários a sua teoria, o que você acha de todas essas revelações. E eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. E se você gostou, eu peço que você deixe o seu like, porque o seu like ajuda demais. Também se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim, sempre que sair um capítulo novo, você vai ser um dos primeiros a receber. Então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui e até a próxima.